Nós vamos ouvir o Luiz Carlos agora e só dizer a vocês, a hora que nós terminarmos aqui, nós temos um coffee break, né? Temos um café, tá certo? Ali embaixo no restaurante, para que todos possam ir para o show bem fortalecidos, tá bem? Um café reforçado ali embaixo no restaurante. Mas depois que terminarmos aqui, lá a porta está fechada por enquanto. Então, com a palavra, Luiz Carlos. Uma boa tarde a todos. Eu queria aqui agradecer o convite para participar desse seminário, formulado pelo Carlos Siqueira, que foi muito generoso, o Renato Casagrande, mas queria aqui lembrar também o nome do companheiro Jailson Cardoso, do Ed, presidente do PSB lá em Caxias, dois companheiros do Rio de Janeiro que também me cercaram e que também me trouxeram para cá. E agradecer ao Domingos Leoneri por estar aqui hoje nessa mesa ao lado da Cláudia Leitão e ao lado da Janete. Eu queria cumprimentar a Renata e dizer que ontem foi com muita emoção que eu reencontrei ela depois de muitos anos e lembrei muito de um episódio engraçado quando minha mãe foi lançar o livro de memórias dela em Recife e nós fomos almoçar no gabinete do Eduardo e minha mãe estava muito preocupada que nós íamos perder o avião e o Eduardo conversando e a gente ao almoço indo, aí chegou uma hora que a minha mãe falou, pronto, meu filho, não vamos voltar para o Rio, vamos ficar em Recife. Mas na hora exata o Eduardo levantou, nos conduziu até a garagem e disse assim, Dona Maria, pelo seu livro, eu sei que a senhora saiu daqui do Recife, fugida da polícia. Minha mãe era militante do Partido Comunista e ela de fato teve que sair clandestina de Recife. O nome dela estava na busca da polícia. Aí ele disse, então agora, do meu gabinete, a senhora vai sair aqui com a polícia vai conduzir a senhora para o aeroporto. Aí botou um bando de batedores no carro dele, saímos com aquelas sirenes arrasando o Recife todo, e a polícia conduziu a mamãe até o aeroporto, né? Mas eu queria aqui destacar que eu entendo o convite do Carlos Siqueira e a insistência dele para participar aqui desse evento, a minha participação, eu entendo como um convite afetivo ideológico, né? Eu vejo nesse convite foi feito pelo Carlos Siqueira pelo reconhecimento que o PSB tem, pela luta de muitos centenas de comunistas que defenderam o socialismo no início do século XX. Comunistas que se reuniram em 1922 sob a direção de Astrogildo Pereira e criaram o Partido Comunista Brasileiro. Comunistas que em 1935, liderados por meu pai, Luiz Carlos Prestes, realizaram em 1935 o primeiro levante armado contra o fascismo no mundo, que ainda hoje a historiografia insiste em denominar esse levante em tetona comunista, em traição comunista. Nós temos que fazer essa correção. Foi o primeiro levante em armas na mão contra o fascismo no mundo. Eu entendo que o convite do Carlos Siqueira é para lembrar que em 1947, quando o Partido Socialista é criado, foi o ano quando cassaram o mandato de todos os vereadores, todos os deputados estaduais, todos os deputados federais e o mandato de senador do meu pai, de comunista, do mandato de todos os comunistas que tinham sido eleitos para fazer a Constituição de 1946. Eu entendo que esse convite também está ligado à luta conjunta que comunistas e socialistas travaram após o golpe de 64 para combater o regime fascista que se apossou do poder no Brasil com o golpe militar. E por isso eu quero aqui lembrar o nome de alguns companheiros, membros do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro, que até hoje estão desaparecidos. Davi Capistrano da Costa, Itair José Veloso, Orlando Bolfin, José Veras, João Macena Melo e José Montenegro de Lima.
Muito obrigado por esse convite afetivo e ideológico, Siqueira. Você está no meu coração. Eu entendo que a minha missão aqui nessa mesa, desse congresso, é de certa maneira trazer uma contribuição para a organização da militância de base do PSB, para a organização dos núcleos de base do PSB. Porque, na verdade, nós assistimos nos últimos 13 anos, sob a liderança daqueles que ocuparam cargos máximos no Brasil, a destruturação dos sindicatos, das associações, dos movimentos populares, quando os dirigentes simplesmente disputavam cargos, mas não disputavam lideranças e aumento dos movimentos de massa no Brasil. A economia da cultura está no centro, sim, do debate do desenvolvimento econômico e social brasileiro. Eu concordo com a Cláudia Leitão, temos algumas divergências técnicas, mas concordo com ela e concordo com o Domingos, que nós temos que pensar esse tema e trazer para dentro dos partidos políticos de esquerda. A economia da cultura, ela é o caroço, ela está no centro da economia criativa. Nós, no Brasil, não somos competitivos nem em games, nem em softwares, nem em turismo. Não temos a capacidade de disputar esse espaço com os países de primeiro mundo que trouxeram o tema economia criativa como um tema de dominação e de colonização de nações que não têm o poder na área científica e tecnológica. Agora, onde nós temos força? Nós temos força nesse núcleo, nesse caroço da economia criativa, que é a economia da cultura. Nós temos qualidade, nós temos conteúdo na área da economia do som, da economia da imagem, da economia do texto. A economia do som é a música, a canção, a poesia. A economia da imagem, a economia da televisão, do audiovisual, principalmente da televisão no Brasil. A economia do texto é a economia da literatura, da poesia. Nessas áreas nós criamos conteúdos que ninguém cria em nenhuma outra parte do mundo. Por isso nós tínhamos que concentrar a atenção, e eu chamei a atenção em 2003 do ministro Gilberto Gil para essa questão. Ele ampliou a discussão, essa discussão foi ampliada mais ainda, e nós nos perdemos do debate sobre o conteúdo nacional cultural. Nós temos, ao longo desses anos, isoladamente, eu dei uma pequena contribuição, fiz alguns estudos sobre a economia da música, foi um estudo de 4 anos, a economia do carnaval, a economia do artesanato, são estudos, livros que nós temos publicados. Mas, infelizmente, a cultura brasileira, ela é consumida somente dentro do Brasil. A cultura brasileira não atravessa as fronteiras. Se nós tomarmos em mãos os relatórios do Ministério do Desenvolvimento Econômico, Ministério da Indústria e Comércio, analisarmos a balança de exportação, cultura brasileira não é um item de exportação, ele não está na pauta da exportação brasileira. Isso é muito sério. E nós tínhamos que ter debatido e discutido isso. Essa agenda não foi levantada. Efetivamente, não se mudou esse quadro desde os anos 80 até agora. E o que nós produzimos de cultura brasileira, ela é sustentada pelo consumidor interno. 60% da música brasileira, de conteúdo nacional, independente, eu aqui não quero discutir qual é a melhor música brasileira. Eu quero discutir a música brasileira como um todo, de Vila Lobos a Wesley Safadão, de Anitta ao Grupo Tchan. Nós temos que olhar este conteúdo nacional. Esse conteúdo nacional ocupa 60% do mercado. Esse conteúdo, em 2003, eu alertei o Gilberto Gil que esse conteúdo ia cair. Ele ocupava 90% do mercado interno, na área de televisão, de rádio, de espetáculos, e hoje
a música brasileira já caiu dos 90% para 60% do conteúdo. O indicador na área de audiovisual é pior, porque 90% do conteúdo de tela das televisões abertas e fechadas no mundo, e não é diferente no Brasil, pertencem à produção audiovisual norte-americana. Porque eles entendem como a plataforma audiovisual como uma grande vitrine para venda dos seus produtos industriais e seus serviços. Isso é um debate que nós temos que travar. A plataforma, essa plataforma audiovisual, ela não está no Brasil, como na América Latina toda, a serviço dos produtos e serviços industriais brasileiros. Bem, na economia da cultura, nós somos geradores de conteúdos competitivos na música, né? Que temos um certo sucesso comercial interno, né? Mas eu aqui quero recorrer a esse termo soft power, que a Cláudia Leitão colocou, que é o poder leve. Nós sabemos que o poder leve, esse soft power, quem predomina é a indústria americana. Mas nós temos no Brasil um soft power que consegue atravessar as fronteiras. Esse soft power é o Carnaval brasileiro. É o maior mega evento cultural do mundo. O Ministério do Turismo disse numa pesquisa há poucos anos atrás que o Carnaval mobiliza todos os anos 10 milhões de turistas com investimento de 200 milhões de reais. O Carnaval, eu quero destacar aqui algumas cidades, por exemplo, como Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória, Florianópolis, Macapá e Porto Alegre, sem desmerecer o Carnaval do Recife e da Bahia, de Salvador. Mas eu destaquei essas cidades, que são cidades que atravessaram uma das maiores revoluções científicas e tecnológicas, que foi a construção de sambódromos. São cidades que têm sambódromos. Somente Porto Alegre ainda que não realizou o seu sambódromo. E aí eu me aproximo do tema do debate aqui da mesa. Porque nós temos que estudar como a organização das escolas de samba nessas cidades, que modelo que eles criaram para conseguir se implantar como o maior mega evento cultural do mundo. O professor Carlos Lessa, ex-reitor da UFRJ e ex-presidente do BNDES, ele disse que nós temos uma responsabilidade no campo da economia da cultura, que é estudar a engenharia social do carnaval. Como é possível colocar na passarela do samba 3.500 pessoas voluntárias para participar dos desfiles? No Rio de Janeiro, são 94 escolas de samba, ao todo são 120 mil desfilantes em 3 dias. Como essa mobilização é possível? Porque uma quadra, meus amigos, uma quadra de uma escola de samba, ela, antes de mais nada, ela vive dos encontros sociais, ela vive do chá de bebê, da festa de 15 anos, dos cursos profissionalizantes, da Vila Olímpica, que passa para as crianças e para os adultos também, participantes da escola de samba, práticas esportivas e cursos. Uma quadra de escola de samba é um centro comunitário. O carnaval acontece porque a população não confia no executivo, no legislativo e no judiciário. E não confia nos partidos políticos. O povo buscou criar sua própria forma de organização para viabilizar sua vida na miséria, na fome, na pobreza e no abandono. E nós temos que entender, como diz o professor Carlos Lessa, que modelo é esse que essas comunidades excluídas nas periferias das grandes cidades conseguiram criar para valorizar a sua identidade, e principalmente sua identidade afro-brasileira. Cada bateria das 94 escolas de samba do Rio de Janeiro bate diferente, porque cada bateria é um coração de uma comunidade. Assim como nenhum ser humano tem um coração que bata um igual ao outro,
as baterias de escola de samba batem diferente. Por quê? Porque cada bateria representa um orixá ou uma transformação do orixá naquele próprio momento. Pois são esses pobres que fazem o carnaval das 12 escolas de samba do grupo especial, do grupo de acesso A, das escolas do grupo B, C, D e E, que desfilam em Madureira, na estrada Intendente Magalhães, mais de 40 escolas de samba, ou o grupo das escolas de samba mirins, que reúne 16 agremiações. Pobres, que fazem movimentar, pobres e excluídos, na maioria negros, fazem movimentar 10 milhões de turistas no Brasil e 1,5 milhão de turistas no Rio de Janeiro. Fazem movimentar 5 bilhões de reais por ano em todo o Brasil, com investimentos de 200 milhões. Mas nós, representantes da elite brasileira, nós, distantes desse povo pobre, o que é que fizemos nos últimos anos? Investimos 41 bilhões nos Jogos Olímpicos e na Copa do Mundo de Futebol, gerando o que nós geramos. Os 41 bilhões investidos resultaram em movimento de 5 bilhões de reais dentro do país e o movimento de 2 milhões de turistas. Olha a comparação com o carnaval. Mas nós teríamos que potencializar o carnaval, mas não potencializamos. Nós escolhemos investir 41 bilhões para ter o resultado de 5 bilhões e investimos todos os anos 200 milhões no carnaval e movimentamos 5 bi. R$1 investido no carnaval se transforma em 300, em 500 reais. Ao identificar a força desse povo excluído, a elite, em especial o prefeito Marcelo Crivella, cortou esse ano 50% dos investimentos que a Prefeitura do Rio de Janeiro deveria fazer no Carnaval. Só esse ano, o evento Carnaval do Rio de Janeiro movimentou 3 bilhões de reais, de acordo com as pesquisas realizadas pela Prefeitura do Rio. Movimentou 3 bilhões em atividades econômicas. 200 mil pessoas por ano trabalham e têm complementação de renda com as atividades do Carnaval do Rio de Janeiro. Só no Rio de Janeiro, 200 mil pessoas. Mas esse corte de 13 milhões do Carnaval do Rio, ele não foi feito por motivos religiosos ou evangélicos, não. Ele foi feito porque a elite está vendo que nas escolas de samba existe uma estrutura de organização própria e de resistência ao que a elite quer impor. Nós vemos o seguinte: a Secretaria de Educação do município do Rio de Janeiro tem um orçamento de 6 bilhões de reais. A Secretaria de Cultura, 50 milhões. A empresa de turismo e a Secretaria de Turismo do Rio, 24 milhões. São 6 bilhões de reais contra 80 milhões. E mesmo assim, o prefeito tira 13 milhões e diz demagogicamente que vai botar esses 13 milhões para melhorar a merenda das crianças nas creches. Ora, qualquer administrador hoje sabe que 13 milhões não resolve o problema de merenda de escola. Qualquer um sabe. Mas por quê? Porque o povo negro, excluído, com fome, favelado, tem 94 bases de resistências, onde o prefeito Marcelo Crivella não entrou, a Prefeitura do Rio nunca entrou e nunca vai conseguir entrar. Porque eu estou falando do afeto, do amor pela sua comunidade, pela história de quem mora naquela rua, naquele beco. Esse povo agora está ameaçado por políticas públicas. Ele sente que a forma de organização que ele criou está sendo perseguida por homens que assaltaram o poder.
Eu vejo nos partidos políticos de esquerda, especificamente no PSB, nós poderíamos estudar melhor esse modelo de organização criado por nosso povo, pelos excluídos. E quem sabe, reproduzir esses modelos brasileiros para dentro das nossas instituições políticas, para dentro da nossa trajetória política. Entender melhor o que é a modelagem de uma escola de samba. Entender melhor o que é como que é possível fazer com que, de repente, 120 mil pessoas atravessem as passarelas no Rio de Janeiro. Temos que conquistar o povo através do entendimento da forma com que esse povo vive, se organiza, realiza suas festas culturais e religiosas. Temos que conquistar o povo, entendendo que o nosso povo excluído não nasceu somente para aprender nossas lições e nossa orientação. Nós temos que aprender com o povo brasileiro. O povo tem muito a nos ensinar, a orientar aqueles que desejam verdadeiras transformações. A economia da cultura é uma das vertentes que pode nos ajudar a entender a organização popular. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Luiz Carlos Prestes Filho. Nós, então, encerramos os 3 expositores.